estrelas que formam. Elas são os Esse grandes gás, reatores de essa- potência. Então, estrelas morreram para você nascer. Tô Ai, que ligado. coisa linda. As- Melhor que o barro. Essas nuvens. Será que é por isso esse meu brilho aqui? Essa purpurina toda, né? Por isso que, Essas nuvens, elas por isso que colapsam. Jesus é uma estrela. Uma luz estelar? A Elas estrelinha do colapsam céu. gravitacionalmente. Elas vão fazendo um ponto comum, né, Jaime? De atração gravitacional. E aquele ponto comum, às vezes com outras distorções na estrutura do espaço-tempo, faz com que elas colapsem gravitacionalmente. E aí, esse colapso gravitacional faz com que os átomos eles começam a se ligar, se juntar, se fazer a fusão nuclear. E aí você a matéria acende- se aglutina, exatamente, é isso mesmo, tá certinho. E aí A matéria aglutina, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Só e que você isso começa demora a fundir, milhões aí libera de energia, aí anos. expande, aí expande, volta, aí é a estrela Até brilhando. que chega no ferro. O ferro, a estrela não. Por exemplo, vai fazendo lá do hidrogênio, o hélio, aí vai para oxigênio, aí vai para cálcio, aí molibdênio, aí vai indo. Aí chega no Carbono, Urânio. hidrogênio. Decai pra ele. Chega no, Não, mas a chega questão no é- ferro, ela explode, ela tem uma supernova ou ejeta as camadas, e aí essa estrela que explodiu, ela vai ter o material para formar outras gerações de estrelas e planetas. Então, para você ter o ouro que você coloca na sua aliança e sela um casamento, Tem uma estrela estrela de teve nêutron, que morrer para você ter aquele subproduto ali. A questão é, toda a tabela periódica, com exceção dos elementos químicos sintéticos, que é que a gente faz em laboratório e não existe na Sim. natureza, todos eles foram criados pelas estrelas. Mas parece que já foi observado em outras estrelas esses elementos químicos sintéticos de Sim, forma natural, De né? certa forma é natural. De certa forma ele é natural. Aqui Não, no tem nosso alguns- mundo, É, porque eles é são pra- lá sintéticos. tem em uma- outros Confirmem com lugares- o Hércules, mas tem alguns que a gente realmente faz em laboratório, que é um processo específico. Não, você Que não É tem questão nas de tempo a estrelas. gente descobrir isso de forma natural em outros Tu Não, não, tem, não é você não natural. tem, mas Não ele, tem como. de algum Eles são até momento ele separados faz. na tabela periódica ali. O Falando Hércules nesse falou que assunto- tem lugares que esses sintéticos Qual lugar? eles descobriram uma estrela. Não, eles, Que não, elas têm uma- eles devem ser Não, eu produzidos não sei. momentaneamente. Ô, salva Eles aí. devem acontecer muito É porque eu raramente. já vi Fala- o Eberin falando isso. Ele só fala, ele só solta, descobriram, acabou. Falando Ele não nisso- explica nada, cara. Ele só fala, Não, você falou descobriram. Hércules, falou Ebelin. O Hércules. Eberlin. O Hércules. Vamos o falar aqui o Hércules. seguinte. Falando O nisso, Hércules Falando falou. de químico, pô, não falando do Ebelin. vamos falar do planeta que possivelmente tem vida. O K2, Sim, o Que é o Isso. seguinte, que já entra nesse assunto também. Porque o que acontece? O Jaime ele pode explicar aqui qual é o diferencial desse estudo em relação à descoberta de vida, Jaime. E por que isso... e tem até uma implicação, inclusive, nessa questão de criação. São duas de... teorias lá, né? Mas antes dá o like aí, viu, galera? A gente Não, tá com 950 pessoas na live. Dá o like aí, cada like vai entregar aí para 5 a 10 pessoas no YouTube. Então ajuda a gente, confere aí. E like na live, vamos bater aí 1000 pessoas. Não, o K218b já é estudado há bastante tempo. Um planetinho descoberto pelo Kepler, do espacial Kepler, numa missão K2. Uma das rodas de reação quebrou. Aí eles inventaram uma outra missão para poder aproveitar o telescópio e não estragar. Aí é a missão K2 do telescópio espacial Kepler. Ele descobriu um monte de estrelas. 12, 12ª estrela do catálogo. K12, B, que é o primeiro planeta, de B, C, D, E em ordem alfabética. O A é a estrela. Então, começa com B, porque é o primeiro planeta depois da estrela. Da estrela. Entendeu? É K218b. Show até aqui? Vamos lá. Show. 124 anos-luz de distância, não é muito distante, também não é muito perto. E aí ele está numa configuração interessante para observar que está dentro da resolução que o James Webb é capaz de observar para distinguir moléculas, substâncias na atmosfera. Então ele é um planeta que na linha divisada ele passa na frente assim. Ó. Ele poderia fazer isso aqui, ó, certo? De perfil. Sim. Mas ele tem que é o que a gente chama de trânsito, ele passa na frente assim. Por que isso é importante? Porque você, o telescópio, está observando para a estrela aqui, você vê o brilho da estrela no seu telescópio. Quando o planeta passa na frente, esse brilho cai. Então você pega, como um exemplo de uma das observações, você pega esse planeta, observa 5 horas antes do planeta passar na frente, passou na frente 5 horas, passou 5 horas de novo. Então você tem a luz dele de um jeito, depois você tem a luz dele com umas quedinhas, porque o planeta passou na frente, e depois tem a luz dele de volta que saiu na frente. Então você tira, é meio que uma conta de diminuir, tira um do outro, então você vê o espectro de transmissão, que é o que tem na atmosfera do planeta. Pegou aqui até agora?
Aí você em laboratório, estudando diferentes composições químicas, diferentes substâncias reagindo com a atmosfera, você monta templates que se fala. Você monta templates que se fala, que é assim, é a galera em laboratório. Pô, vou misturar aqui carbono com nitrogênio, com oxigênio, vou ver o que acontece. Vou misturar aqui sulfeto de hidrogênio, dimetil, enfim, você pega diferentes compostos químicos, dióxido de carbono, amônia, metano, e mistura ali. E joga uma luz e vê o que acontece. Aí a galera faz exatamente o seguinte: qual é a quantidade, qual é a distância que esse planeta está da estrela? Ah, é X. Já que essa distância é X, e a estrela do tipo M, que brilha tanto em ultravioleta, tudo calculadinho assim, bonitinho, brilha tanto de visível, tanto de ultravioleta, tanto de infravermelho, eles pegam aquilo ali, calculam com a intensidade de radiação, luz que está sendo jogada no planeta e montam um experimento no laboratório. Eu vou botar essa quantidade de luz ultravioleta, esta quantidade de luz visível, esta quantidade de luz infravermelho, que é o comparável, é o que o planeta recebe da estrela. Onde que eu vou jogar essa luz? Dentro de uma câmara selada, com diferentes composições de gases, e emite a atmosfera. E aí eu vou e tiro o espectro. E aí eu vejo o que está acontecendo com a luz ali, que interagiu com aquela câmara selada. E aí eu comparo com o que eu estou vendo no James Webb. Uma das coisas que eles detectaram, aquele indiano de Cambridge que eu falei, é de que tem essa tal DMS e DMDS, que são duas moléculas associadas à vida aqui na Terra. Só a vida produz. Mas é uma vida simples, é o que a gente chama de teoricamente. Não é bioassinatura. uma vida como Então, a gente pensa, um animal, não. Fitoplâncton, são fitoplânctons marinhos. Então é uma parada que, tipo Eles assim, eles não produzem. sabem se ele vem de por exemplo, de uma Não, parte aí- vulcânica ou de água, não é isso? Não. Na Terra é fitoplâncton. Não tem outra coisa. O que tem é a galera dizendo que existe uma maneira de você, sem precisar da vida, produzir. Mas ela não ocorre de forma natural. Tem que ter um estímulo. E a quantidade também, né? Na Terra ela não ocorre de forma natural. A galera fala, achei ali no asteroide, achei no meio interestelar. Ok, mas a gente está observando num planeta. Na Terra não ocorre de forma natural. E tem um É detalhe. natural que eu digo, desculpa, geofísico, né? Porque biológico ali é natural. Esse composto, ao que tudo indica, ele é instável, né? Então ele se... O meu problema é que eu fiz aquele vídeo dizendo que eu acredito que tenha vida lá é pela quantidade detectada. Isso. Tem muito. É robusto, assim. E o planeta é 2,6 o tamanho da Terra. 2 vezes o tamanho da Terra? É o raio. Caraca. Então é 2,6 vezes o tamanho da Terra. Acredita-se ali dentro de uma média que é 6 vezes a massa da Terra. 2,6 vezes maior em raio. Possivelmente deve ter gelo. Sabe aquele gelo quente? Na subsuperfície. Então você tem atmosfera de hidrogênio misturada com hélio. Em grande maioria. Aí tem o DMS e DMDS 10 partes por milhão por volume. E aí abaixo dessa atmosfera, você tem um oceano líquido que pode ter 600 quilômetros de profundidade, comparando com 11 Força de Mariana, né? Caramba. 600 quilômetros de profundidade. É muita coisa. Aí quando você passa a 600 quilômetros de profundidade, você tem uma coluna d'água de pressão ocasionando ali, aumentando a pressão de uma maneira tão forte que o H2O, a água ali chega na pressão crítica e vira gelo. Então Olha você isso. tem gelo, mesmo... você tá jogando energia, foi igual eu falei no vídeo, você tá fazendo um café, você tá jogando energia, a água vai virar um gás, ela vai virar um vapor d'água. Só que a gente tá uma pressão atmosfera. Então ali você imagina que você tá ali a 5.000 Muito maior. pressões atmosféricas, 5.000 atm, não importa a quantidade de calor que você tá jogando para expandir e virar gás, o líquido, a pressão ela esmaga a um nível de virar sólido. Mesmo a uma Caramba, temperatura de mano. 700 Maneiro. graus. Caramba, Muito mano. louco. Então isso aí, você tem gelo quente ali. Então você pode ter debaixo dessa superfície, debaixo desse oceano de 600 km de água líquida, claro, misturado com, pode ser Água em misturado forma de rocha. com amônia, pode ser misturado, né? Eu tô considerando aqui água pura só para um modelo simples. Mas você pode ter abaixo ali ainda essa camada de gelo. E embaixo da camada de gelo você ainda pode ter
água supercrítica. É o fluido supercrítico, que ele não é nem líquido, Tipo um nem gás. plasma. Ele é um pouco de cada. A galera que quiser pesquisar aí pode ver no YouTube, que é mais fácil de fazer com dióxido de carbono, já viu? Bota lá, dióxido de carbono, CO2 supercrítico. Você olha assim, é meio que um gás, meio que um líquido ao mesmo tempo. É que com a água você precisa de uma pressão muito forte e uma temperatura muito alta para chegar no E crítico. lá tem nesse planeta. E aí a gente até faz isso na Terra, que tem processos industriais que utilizam isso para limpeza, de não sei o que. Tem uns negócios assim, só que é muito custoso, muito caro para fazer para água. É muito alto a pressão e a temperatura. Para o dióxido de carbono é esquentar um pouquinho, aumentar a pressão um pouquinho, então dá para você comprar coisas no Mercado Livre e fazer com dióxido de carbono, sabe? Só que lá, você aprende isso aqui em laboratório, mas você entende que lá, porra, Acontece naturalmente. 600 quilômetros ali. Então, quer dizer, você começa a montar o modelo do que está acontecendo. E para você montar esse modelo, a primeira coisa que você faz é analisar a atmosfera, porque vai depender do que tem na atmosfera. Mas então Uma existe vida Eu fora acho da que tem. Terra. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque, cara, a gente tem que ser O cético. meu único ponto se não tiver, é por erro de análise da molécula detectada. Mas se a molécula for Então. detectada, para mim tem. Cara, Eu acho que existe uma possibilidade, sim, por conta das análises, mas tem que lembrar que lá é um outro planeta com outras condições. O que a gente está aqui, a química que a gente tem aqui no planeta Terra, a gente faz tudo sobre a IUPAC, sobre as normas da IUPAC. Então são as condições normais de temperatura e pressão. Lá é outra parada. Então a gente, até o momento, as substâncias que são lá produzidas, as substâncias que são produzidas, detectadas, e a gente tem conhecimento, são por organismos vivos. Mas isso não significa que um processo natural, sem ser biológico, também não possa produzir. Até o momento não sabemos. É um indicador, é um forte indicador. Mas pode ser por conta de um planeta diferente do planeta Terra. E a ciência, ela Mas não tem. trabalha com ceticismo, né? Então Atualmente Se não você tem. tivesse que apostar, você apostaria em qual? Apostaria em vida microbiana. eu também. E você? Eu apostaria que tem vida microbiana. Porque Sim, mas é uma questão de... Assim, o que a galera precisa entender Mas olha só, é uma questão de probabilidade. É provável, mas não... Eu Não me é retrataria martelo muito batido. facilmente se amanhã chegasse um outro artigo dizendo, olha, não foi bem assim. E é não. exatamente isso que vão fazer agora. Vão tentar de todas as maneiras possíveis e Já tem, é imagináveis que eu ainda não fiz o vídeo. mas tentar já tem. provar que aquilo ali pode ser feito de maneira porque- não biológica. A vida é assim, o padrão que a gente adota para ter a vida aqui na Terra é o PAC. Não, é química. Tá. O que a gente entende... Porque é o seguinte, o que a gente sabe de química é receita de bolo. Aham. Então, essa receita de bolo, ela tem uma normativa. Então, você... Por exemplo, se alguém te perguntar, Henrique, teria como ter uma civilização avançada se a gente vivesse no fundo do mar? Não teria. Não porque como a você gente não- conhece. Você já Você não quase faria matou o que eu ia fogo, você perguntar não faria depois. construção, você não faria as coisas que são necessárias de fazer dentro de uma atmosfera que a gente entende. Não como a gente conhece, né? Você Por não isso teria que- como por isso que- construir as coisas. Você não teria como ter uma civilização que construísse coisas como a gente constrói se você morasse em Atlântida, por exemplo. Não teria como acontecer. Mas tem vida no fundo do mar, que é uma Mas pressão ter vida não completamente significa diferente. ter uma civilização. Assim como tem vida inteligente, mas não tem uma civilização como você conhece civilização. Então, se você tiver uma civilização em um outro planeta, ele vai ter que respeitar como os elementos químicos se manifestam naquele planeta. Qual é a temperatura da água, qual é a temperatura do fogo, o que... Gravidade, tudo. E se for tomado por água, ele não vai ter como ter construção, construir nave, construir cidade, E outra Você não coisa, tem como fazer reações químicas na água, porque a água por si só, ela dissolve a parada toda, é o solvente universal. Então você não... vou fazer uma mistura química aqui. A água Ainda mais se tiver no estado supercrítico. Ainda mais no E supercrítico. outra coisa, ela é mais a solvente densidade desse planeta, para você tirar uma nave de lá, por exemplo, para poder explorar o espaço, o combustível, nossa. A gente sabe a Mas gravidade se lá de tiver K2 uma ou de- Jaime? Mas tem densidade menor, não. A gente Não sabe a são todos que gravidade de estão lá. K2, qual que é? Qual que é? Qual a gravidade, a Tem que constância calcular, não lembro de gravitacional? cabeça. Pode Tem ser que 2 vezes calcular. da Terra, não? Não, tem que calcular, porque eu não lembro a massa. Tem que saber a massa. Eu não sei se ela tá na categoria entre 5 a 10. Porra, de 5 a 10 vezes a massa da Terra muda É pra foda, caramba a gravidade, né? Sim. Imagina, De você cinco tirar uma pra 10 nave vezes a de um massa. planeta desse, quanto combustível? Tem que ver a quantidade de massa de 5 a 10 e jogar lá na Só que equação. lá é um planeta praticamente força oceânico, gravitacional. não é isso? É o que acredita-se ser e tudo indica que é.
Tem gente que diz que não é. E tô falando assim, de forma científica. Tem a galera que fala, não, peraí, pela minha análise, é um mundo de magma oceânico. Porque tem... Só que aí quando você tem um mundo vem a de galera... magma oceânico, essas reações que, cara, eu não vou me surpreender se alguém dizer, olha, esses elementos foram formados de forma não biológica. Porque é um mundo muito diferente, Mas que é um planeta a questão é muito diferente. que não se conhece o processo que faça essas moléculas. Tá, mas você tá falando de um local onde você tem a água em forma supercrítica, você tem vulcanismo, você tem a parada toda que, Pode cara, ser, é um grande pode reator. ser. Aí pode ser que, por conta disso, se for... Olha, eu quero só apresentar a discussão. Sim, não, legal. Pô. Pode ser que tenha isso. Aí a É porque galera eu não quero chega... que depois fale assim, porra, o biólogo Henrique falou que tinha a ver. Não, mas aí qual que é o contraponto? Qual que é o contraponto? Ah, tá, se é um oceano de magma, por que eu não identifico na atmosfera, por mais que traço seja, sulfeto De de... hidrogênio. H2S. Então, mas, que é aquele cheiro de ovo mas podre o que vem de H2S vulcanismo. Sei. Ok, mas a E vida... na reação para fazer fotólise com metano e H2S, você faz a fotólise, aí gera os radicais ali e Mas tal. o organismo Você precisa também... do H2S. Se não detecta H2S, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter Mais um motivo, porque o organismo em decomposição produz H2S. E se você tivesse Mas é ambíguo, porque aí eu já vi a galera... Você tem uma grande microbiota lá, você teria que ter H2S, Então, cara. mas assim, eu tô criando uma mini tretinha, mas eu já vi a galera também dizendo, é possível ter H2S, quer dizer, não ter H2S e ter o oceano de magma. Tem gente que diz, Então, porque ele pode não ficar livre, ele ser absorvido, interagir com outra coisa e tal. E tem um processo, um caminho químico ali para aquilo ali acontecer. Eu já vi a galera discutindo isso. Eu tô apresentando assim um debate de fato da galera discutindo maneiro isso. Né? Mas a questão é o seguinte, é uma das maiores probabilidades que a gente já descobriu, né, até o momento, na história em relação a ter vida em outro planeta. Eu vi há pouco tempo, eu nem fiz vídeo ainda, eu vou falar aqui. Eu vi um cara chamado Jake Taylor, que é um cara foda de astrobiologia, que fez um artigo pequenininho de 4 páginas, analisando o sinal ali do DMS e DMDS. Né? E aí, em resumo, pegando uma linha reta e tentando encaixar o espectro visto do James Webb e vendo se aquilo ali faz sentido como uma detecção sem você estar procurando aquilo ali, que seria uma coisa cega, ou se aquilo ali aparece mesmo que você não esteja procurando aquilo ali, que se chama viés. Você pode estar encontrando o DMS, a molécula, ali porque você está procurando por ela, e isso é diferente de alguém que faz uma análise de dados que não está procurando uma molécula específica e ela simplesmente surge. E você tem uma maneira quantitativa ali de fazer isso. É uma outra estatística. É uma pesquisa encomendada. Mas uma coisa eu posso te garantir. Não existe nem planta, e ele nem refuta. animais lá. Aí só pra adiantar, ele refuta o DMS. Ele diz que o DMS e DMDS ali, ele não é 3 sigma, volta para uma chance em poucas de aquilo ali ser E com novas análises, poderia descobrir? Poderia. E aí o que acontece? Tem que esperar. Aí é esperar. Mas eu vou dizer... o que eu falo. Sabe o que eu falo pra galera? A galera que não gosta de esperar, estuda astrofísica e vai lá, porque tem meia dúzia de astrofísico no mundo. Não tem nem animais, nem plantas lá, e não tem nem animais, nem plantas em nenhuma outra parte do universo. É impossível. Tá, mas e o evolucionismo? Aí tem que- Quem tá falando, Dizer que é impossível não é científico. Ó o hein? biólogo não, acreditando em Deus. improvável, Ó o biólogo improvável. acreditando em Tem que Deus. entender o que ele tá falando. Não O tem, biólogo não tem acredita animais. que Deus O que é fez mais vida raro? só aqui. O que é mais raro? Não, olha só, entenda o que ele tá Madeira, falando. madeira ou diamante no universo? A madeira. Por quê? Porque ela é um ser vivo, ela foi formada da evolução. No planeta Terra. Então, se houver alguma outra criatura em qualquer outro planeta, não é animal. É uma outra criatura, mas não é animal. Tá. Animais são Quais organismos que seriam- evoluíram. Não é animal. Não, eu ia te fazer uma pergunta, tipo, se a gente descobre de fato quais seriam as implicações para a teoria da evolução. Seria perfeito para a teoria da evolução. Não, então, é isso que porque eu você tá falo. vendo Ele outro pode organismo, evoluir lá e Porque a ser gente vivo. não é um descobriu animal. outro organismo em outro planeta e tá ali respirando. Tu imagina Não o impacto importa disso se na ele está ali religião respirando, também. importa. Veja,
Isso é importante para a questão da evolução, mostrando que a evolução pode acontecer. Aliás, ela é uma regra universal, tá? Por que o pessoal Mas coloca a evolução como a grande teoria de todos os tempos? Porque pela primeira vez dentro da ciência, você tem uma teoria que é universal. Ela vai acontecer em qualquer parte de qualquer planeta. E pela própria teoria da evolução, você entende que você tem que ter um ancestral em comum as coisas. Logo, se você tem um animal no planeta Terra, esse animal não pode ter surgido em qualquer outro planeta, a não ser no planeta Terra. Por isso que a galera, quando faz alienígena, essas paradas, o cara botou lá um bonequinho alienígena. Aí o bonequinho tem vértebra, tem osso. Ele não pode, para você ter quatro membros, ter ossos, ter vértebras, você faz parte de um grupo de animais chamado vertebrados tetrápodes. Ser humano é tetrápode, galinha é tetrápode, tiranossauro rex é tetrápode, urso é tetrápode, foca é tetrápode, golfinho é tetrápode, serpentes são tetrápodes, porque perderam na linha evolutiva. A minhoca Se você pega... Não, minhoca é um verme, é um anélida. Se você pega um alienígena que está respeitando a ossatura, que é exatamente exclusiva, inclusive de mamíferos, ele obrigatoriamente tem que ser um organismo que é um mamífero e que é um animal e que tem que obrigatoriamente ter evoluído no planeta Terra. Então ele não pode ser alienígena. Mas- Quando essa galera vê alienígena, você viu alienígena. Como é que ele era? Ah, ele tinha uma orelha pontuda. Só mamífero tem orelha. Tinha nariz. Mas o Henrique, Réptil não tem orelha. Da onde veio? Então ele é um mamífero. Como é que pode ter um alienígena na cara do chapéu e ter todos os padrões de um animal? Não pode. Às vezes O é um organismo mas de lá forma tem que ser semelhante, diferente. pô, mas com as deixa eu te mesmas fazer uma necessidades, pergunta. velho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seria possível encontrarmos, como exercício mental, é possível, você consegue imaginar isso dentro da biologia, a gente encontrar alguma forma de vida que pudesse refutar a teoria da evolução? Isso é Não, possível? pelo ou não é contrário, possível? todas elas corroboram com a teoria da evolução. Se você tem vida em outro planeta, é porque Darwin estava certo. E toda forma de vida que você encontrar, ela vai ter evoluído respeitando a teoria da evolução. Ela vai ter parentes ancestrais, ela vai ter um ecossistema para poder Então, mas sobreviver. dificilmente a gente poderia encontrar alguma coisa bizarra que entrasse em conflito? Não tem como? Não, Você vida falou não. em criação Pelo contrário. espontânea divina? Miranda tá Não, pirando. não sei, eu tô tá quase sendo perguntando, eu tô orgasmo perguntando mais aqui. como exercício. Miranda Sim. tá Um quase sendo poltergeist. orgasmo aqui Não, com o eu tô Henrique. perguntando É mais o assim, contrário. como uma Tudo, forma de velho. pensar assim. a gente Quando você poderia vai olhar a encontrar- vida em outro... Por exemplo, vamos supor que existe vida em outro planeta. Existe uma criatura lá. Essa criatura tem que ter todo um ecossistema para ela funcionar. Tem que ter um... Ah, não tem planta e nem tem animal no outro planeta. É assim, não Mas existe ela- uma vida isolada. Não tem vida Significa isolada. que vai ter uma cadeia ali, Vai ter uma mínimo que cadeia, seja. um ecossistema para aquela vida. Mesmo Aham. que não é planta nem animal. Mas vai ter algo que se assemelha a algum produtor. Se assemelha a algum animal. Não é Entendi. planta nem animal. Mas eles têm ecossistema que serão semelhantes aqui. Todo esse ecossistema que está lá, ele vai se fossilizar, você vai entender como é que foi o decorrer da vida, como é que foram os parentes, como é que ele se diversificou evolutivamente. E é por isso que o Darwin é o pica das galáxias, porque ele trouxe pra gente uma teoria que une toda a biologia. Por exemplo, isso é uma coisa legal de falar. Não tem nada na física que una a física inteira. Não tem nada na química que una a química inteira. energia. Acho que ele tá falando de teoria geral. Mas eu tô assim. brincando. Porra, velho da puta. Mas na biologia não A gente existe tá tentando, né? A Então, teoria tem- de tudo. teoria de tudo. Não existe biologia sem a teoria da evolução. Não tem. Não tem biologia sem teoria da evolução. Tudo que você descobre dentro da biologia está pautada dentro da teoria da evolução. Ela tem que obrigatoriamente corroborar a teoria da evolução. Então, quando você descobre um outro organismo em outro planeta, ele evoluiu ali. Uhum. Ele evoluiu, tem os rastros, tem os registros, o que corrobora o que o Darwin falou. Por isso que a teoria da evolução é foda. Mas me conta um negócio que Darwin não era amigo de Karl Marx e não foi uma teoria Porra, pra nasceram em mano, época pra afastar. diferente, cara. pra afastar Caralho. as pessoas da igreja. Só porque tu tá de vermelho, né, seu comunista? Falando em igreja, imagina que a gente descobre vida fora da Terra, a revolução que ia ter nas igrejas, né? Que as igrejas tradicionalistas iriam ter que se adaptar e falar que iriam ter que, tipo, inventar que Deus é transcendente, tá nos outros mundos também, aquela coisa que era exclusivista vai acabar. Ou então negar isso daí, né? E vão surgir mais religiões que falam sobre, tipo, um Deus alienígena. E as religiões que já falam isso, elas vão ganhar muita força. Tipo né? o espiritismo, você acha? Tipo o espiritismo, tipo o adventista que fala que Jesus tá vindo lá Eu de não acho que Orion. ganharia força, não. Ganharia força, cara, porque eles já falam isso. Eles falam assim, ó, Ellen White já previu.
né? Olha aqui, ó, nos escritos dela falando isso. Por mais que seja diferente, por mais que não tenha nada a ver, eles vão distorcer a ponto de falar que era isso, entendeu?